Se você é aluno da educação básica e você tem dúvidas na ideia intuitiva de função, aquela ideia inicial de função, com certeza essa aula é para você. Seja muito bem-vindo ao CPTEC, eu sou o professor Luiz Antônio. O conceito de função é um dos conceitos mais importantes da matemática pela quantidade de aplicações em diferentes áreas do conhecimento. Na educação básica, no caso no nono ano, a gente começa com alguns exemplos bem básicos para ajudar o aluno a entender o conceito de função. Vou dar dois exemplos aqui na sua tela para você entender. O exemplo 1, nós temos uma igualdade. Nesta igualdade, nós temos duas incógnitas, tá vendo? A incógnita y e a incógnita x. Observe que a igualdade diz o seguinte, que o y é igual a x mais 2. Então, para cada valor de x, nós vamos encontrar um valor diferente de y. Você concorda comigo? Então, coloquei aqui uma tabela para exemplificar os diferentes pares de números x e y que satisfazem essa igualdade. Bom, então vamos lá. Suponhamos que eu dei aqui o valor zero para x, ou seja, a esse número eu estou atribuindo o valor zero. Logo, o y vai ser igual a 2. Por quê? Porque y é igual a x mais 2. Se o meu x é zero, eu vou ficar com 0 mais 2, portanto, vamos obter 2. Beleza. Então, esse aqui é um par ordenado que satisfaz a essa igualdade, satisfaz a essa lei de formação. Se o x tiver valor 1, logo o y será 1 mais 2, vai ser igual a 3. Então, eu tenho que o y vai ser igual a 1 mais 2, igual a 3. Então, eu descobri aqui um outro par ordenado, ou seja, uma outra dupla de valores x e y que satisfazem essa igualdade. Ou seja, para qualquer valor de x que eu colocar aqui e eu passar para você, você vai conseguir me dizer o valor de y. Por quê? Porque o valor de y, ele depende do valor de x. Nós dizemos que y está em função de x. Então vamos lá. Se o x for 2, o y vai ser 4. Por quê? Porque y é x mais 2. Se o x for 2, então eu somo 2 mais 2, eu vou obter 4. Fazendo aqui a conta, ficamos dessa forma. Y é igual a 2 mais 2, que é igual a 4. Nessa próxima linha, se o valor de x agora for 3, você vai fazer a seguinte conta. 3 mais 2, quanto que é 3 mais 2? 5. Então, quando o x vale 3, o y vai valer 5. E assim você consegue escrever uma infinidade de pares ordenados que vão satisfazer essa igualdade. Então, esse foi o nosso primeiro exemplo. Repetindo para você, o valor de y ele depende do valor de x. Então, dizemos que y está em função de x. No nosso segundo exemplo, olha bem para essa igualdade aqui, x mais y é igual a 5. Então, vamos atribuir valores aqui para x. Se x for 0, você concorda comigo que se o x for 0, o y, claro, vai ser 5. Por quê? Porque a soma deles, x mais y, tem que dar 5. Se o x for 1, o y vai ser 4. Se o x for 2, o y vai ser 3. Está observando que todos esses pares aqui, em cada linha, nós temos pares de números cuja soma dá 5. Se o x for menos 1, você tem que pensar nos negativos também, pessoal. Se o x for menos 1, o y vai ser 6. Porque se você somar menos 1 e 6, você obtém 5, tá bom? Luiz, eu posso escrever 6 e menos 1? Pode também, não tem problema nenhum, tá legal? O par ordenado menos 1 e 6 é diferente do par ordenado 6 e menos 1. Luiz, e se eu quiser ficar substituindo os valores de x igual você fez no primeiro exemplo, eu posso fazer isso? Pode. Você ainda pode fazer o seguinte, você pode escrever o y aqui isoladamente na equação. Se você pegar o valor de x, que está de um lado positivo, e mandar ele para o outro lado da igualdade, né? A gente faz muito isso na prática de resolução de equação do primeiro grau, você fica com a expressão dessa forma aqui. Então,
Observe que se esse x aqui, ó, for zero, você vai ficar com menos 0 mais 5, cujo resultado vai ser mais 5. Então, está aqui, ó, x0 e o y5. É a nossa primeira linha da tabelinha, tá vendo? Se o y for igual a 1, tá vendo? Se o x for igual a 1, vamos ficar com menos 1 mais 5, que vai dar 4, beleza? Tá aqui, ó, o segundo par ordenado da nossa tabela aqui. Então, nós dizemos que uma incógnita, pessoal, depende da outra, tá vendo? Uma letra está em função da outra. Essa igualdade aqui me diz que y está em função de x. Luiz, eu posso colocar o x em função de y? Pode também. Aqui embaixo eu vou fazer isso para você entender. Ó. Se eu quiser isolar o x, eu fico com a seguinte igualdade. Ó. X é igual a menos y mais 5. E com isso eu também consigo escrever, você está conseguindo acompanhar? Consigo escrever o x em função do y. Então, só você ir atribuindo valores aqui a y que você vai encontrar os respectivos valores de x. Vou dar outros exemplos para vocês. Esse exemplo aqui é um exemplo já que envolve a relação entre duas grandezas, ó, suco e preço. Suponhamos que uma caixa de suco tenha o preço de R$3. Logo, se você comprar 2 caixas de suco, você vai pagar 2 vezes R$3, que vai dar R$6. Bem tranquilo isso, não é? Se você comprar 3 caixas de suco, você vai pagar 3 vezes R$3, ou seja, você vai pagar um total de R$9. Você está conseguindo entender que o preço, nesse caso, ele depende da quantidade de caixas de suco? Para qualquer quantidade de caixas de suco que eu colocar aqui, ó, você consegue me dizer o valor a pagar. Por quê? Você vai pegar a quantidade de caixas de suco e você sempre vai multiplicar por quanto? Você sempre vai multiplicar por 3, ó. Tá vendo? Então aqui, por exemplo, nessa linha, você vai obter R$12 se você comprar 4 caixas de suco. Nessa outra linha, você vai obter R$15 se você comprar 5 caixas de suco. Nessa penúltima linha, você vai pagar R$18. E agora, se eu falar para você o seguinte, ó, eu quero comprar X caixas de suco, qual será o preço a pagar? Você está conseguindo observar que todos esses números aqui, todos esses valores que estão nessa primeira coluna aqui, ó, estão sendo multiplicados por 3? Você está conseguindo observar isso? Então, se você quiser comprar X caixas de suco, o preço a pagar vai ser 3 vezes X reais. É isso aí. É só você pegar esse número, que é X, ok? Você multiplicar por 3. Beleza? Então, você consegue escrever o preço a pagar em função da quantidade de caixas de suco. Está aqui, ó, é 3 vezes a quantidade de caixas de suco. Ou seja, se eu chamar o preço de P e chamar a quantidade de caixas de X, eu tenho que P é igual a 3 vezes X. Então, nós dizemos que o preço está em função da quantidade de caixas. E se eu te perguntar qual é o preço de 6 caixas de suco? Bom, sabemos que o preço é 3 vezes X, então, para 6 caixas de suco, o preço vai ser 3 vezes 6, que vai ser igual a R$18. Bem tranquilo, né? E se eu te perguntar quantas caixas podemos comprar com R$27? Bom, nós já sabemos que o preço ele atende a essa expressão aqui, ó. O preço é 3 vezes a quantidade de caixas, não é verdade? Esse P é de preço e esse X é de quantidade de caixas. Sabemos o valor de P. O P é R$27. Então, basta que você substitua esse P por 27. Então, vamos ficar com 27 igual a 3 vezes X. Resolvendo esta equação do primeiro grau, é bem tranquila, não é? Esse 3 aqui está de um lado multiplicando, vai aparecer do outro lado
dividindo. Então, 27 dividido para 3 é igual a x. Ou seja, com R$ 27,00 você consegue comprar 9 caixas de suco. Então, esse conceito inicial, essa ideia intuitiva de função, principalmente nesse tipo de problema aqui, é muito importante você conhecer. Vamos para outro exemplo? Nesse exemplo aqui, nós temos uma tabela onde, na primeira linha, você tem medida do lado de um quadrado. E na segunda linha, você tem a medida do perímetro desse quadrado. Bom, um quadrado, tem aqui um quadrado desenhado aqui abaixo. Ele é caracterizado por ter os seus 4 lados congruentes, ou seja, com a mesma medida, e seus 4 ângulos internos iguais a 90 graus. Se o lado de um quadrado vale 1, então significa que cada um dos seus lados mede uma unidade. Logo, o seu perímetro terá medida 4, porque perímetro é a mesma coisa que o contorno da figura. Então, se você contornar esse quadrado aqui, você vai obter 4 unidades, ok? Agora, suponhamos que o lado do quadrado não seja 1. Suponhamos que o lado do quadrado agora seja 1,5. Então, cada um dos lados aqui do nosso quadrado vai ter medida 1,5. Então, a medida do contorno, você vai somar 1,5 mais 1,5 mais 1,5 mais 1,5 e você vai obter 6. Então, se o lado do quadrado vale 1,5, o seu perímetro mede 6, a medida do contorno vale 6. Então, você já deve ter observado que o perímetro de um quadrado ele é sempre dado pelo quádruplo do seu lado. Você concorda comigo? Aqui, ó, quando o lado é 1, o perímetro vale 4. Quando o lado é 1,5, o seu perímetro vale 6. Se o lado tem medida 2, o seu perímetro vai valer 8, porque 8 é o quádruplo de 2. Se o seu lado do quadrado, mede 3, o perímetro vai medir 12. E se o lado do quadrado mede x, o seu perímetro vai medir 4x, ou seja, 4 vezes x. Então, pessoal, nós podemos dizer que o perímetro de um quadrado, ele depende da medida do lado. O perímetro de um quadrado é 4 vezes a medida do lado desse quadrado. Se eu chamar o perímetro de P, nós temos que o P é igual a 4 vezes x. E com isso, eu consigo escrever, tá vendo? O perímetro em função da medida do lado de um quadrado. Então, se eu perguntar para você, ó, se L, ou seja, se o lado do quadrado mede 11,75, qual o valor de P? Bom, então nós vamos utilizar essa expressão aqui, ó, porque isso aqui é a expressão que representa a função do perímetro dependente da medida do lado. Então, tá aqui, ó, P vai ser igual a 4 vezes x, tá bom? Então, P vai ser igual a 4 vezes 11,75. Fazendo essa continha aqui, ó, 4 vezes 11,75, nós vamos obter 47. Ou seja, se o lado do nosso quadrado tem medida de 11,75 centímetros, por exemplo, a medida do seu perímetro será 47 centímetros. Beleza, pessoal? Outra pergunta que o problema também pode fazer para você. Olha essa pergunta aqui, ó. Se o perímetro do quadrado mede 22 centímetros, qual é o valor de L? Ou seja, qual é o valor do lado do nosso quadrado? Então, nós podemos, de novo, usar a expressão do perímetro. Perímetro eu sei que é 4 vezes x, 4 vezes o lado. Então, se o perímetro vale 22, eu tenho que 22 é igual a 4 vezes x. Esse x, então, ele será obtido dividindo 22 por 4. E com isso, nós encontramos a medida do lado do quadrado, que vai dar 5,5. Então, se o perímetro de um quadrado vale 22 centímetros, a medida do lado desse quadrado vale 5,5 e assim a gente termina, a gente conclui a nossa aula intuitiva de função. Esse é o princípio para você entender tudo que vem depois de função, função entre
como uma relação entre conjuntos, tudo vai vir depois, ok, pessoal? Eu espero ter ajudado, eu espero ter sanado a sua dúvida. Um grande abraço e até a próxima aula.